Deus, ele quer manifestar a glória dele, mas ele precisa de mim e de você para manifestar essa glória. Ele precisa de alguém que suporte os processos e que acredite. E hoje, quando eu seguro a minha netinha no colo, minha neta tá com 2 anos e meio, a coisa mais maravilhosa do mundo, eu falo, olha sua endometriose aí, né? E agora ela quer ficar grávida de novo. E ela, mãe, estamos orando. Eu falei, tô orando, tô apresentando, tô clamando. E eu sei que a vontade de Deus, ela é soberana, ela é perfeita, né? Então, se a gente, eu falo que todos os dias a gente tem que provocar um milagre. A gente tem que bater lá na porta, falar, Senhor, eu sei que o médico falou que seria difícil, mas Senhor, eu tô aqui batendo na porta, tô te dizendo que a minha filha tem esse sonho, eu também, Senhor, quero segurar meus netos no meu colo. E aí ele vai, a vontade dele se uniu com a minha vontade, com o nosso desejo, ele vê a nossa fé nele, né? Eu acho que verdadeiramente isso. Ele fala assim, poxa, minha filha tinha lá uma sentença, vai ser difícil você ficar grávida, mas não, ela preferiu acreditar em mim do que acreditar no exame. Porque às vezes eu falo que Deus, ele é um Deus invisível. Mas no fundo, ele é mais visível do que qualquer coisa, porque ele está o tempo todo. E às vezes a gente tem um diagnóstico, está ali no papel, você está tocando naquilo. E aquilo está dizendo que é não, mas esse Deus do invisível, ele está falando que é possível. É o que a palavra fala da mulher de fluxo de sangue. Ela tinha um diagnóstico, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E a palavra fala assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Só que esse salvar é essa cura, né, de corpo, alma e espírito. A Sim. mulher do fluxo de sangue não foi curada só no seu corpo, ela foi curada no corpo, na alma e no espírito. Ele chama ela de filha. Então ali foi gerado um novo nascimento, ali foi gerada uma experiência. E essa mulher tinha dentro dela, se apenas eu tocar. Você entende esse poder do toque? Os discípulos viram de uma forma natural. A multidão te aperta, Senhor. Ele fala, alguém me tocou, ou seja, alguém me tocou diferente. De mim saiu virtude, ou seja, uma fé foi ativada. A fé para mim é isso, é um dispositivo que a gente ativa. Puf, ativado. Então, seja qual for o seu diagnóstico, entenda. Tem um Deus que diz, vai, que a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus. E é tão gostoso a gente saber que a gente tem esse privilégio de ser filha desse Deus tão poderoso, né? Não dá um orgulho, você fala, nossa, meu pai é maravilhoso. Meu pai não tem nada impossível para ele. Nossa, meu pai é fantástico. Meu pai, nossa, sabe assim, eu fico orgulhosa de ser filha de Deus, muito orgulhosa, assim. Para mim é uma coisa que me alegra muito, assim, sabe? Porque ele é tão presente na nossa vida, tão presente. Ele tá sempre ali com a mãozinha assim, só esperando você tocar, né? Filha, eu tô aqui, ó, segura na minha mão. E é muito gostoso. Eu sou apaixonada. E é só se fazer presente, né? Você falava, eu tenho esse privilégio, né, de chamar Deus de pai. E ele nos deu isso, né? Ele fala que ele nos deu o direito de sermos chamados filhos. Eu vejo, talvez você tá aí falando assim, e quando eu não tenho fé? Eu quero te falar que Deus vai levantar alguém para manifestar essa fé. A palavra vai falar de 4 amigos que levam um paralítico até Jesus. Sim, A fé não estava no paralítico. tava nos amigos. Então, às vezes a gente fala assim, eu não tenho fé, eu não tenho fé. Mas Deus vai levantar alguém que tenha fé suficiente de te levar até Ele. E quando você chegar até Ele, o milagre vai acontecer, né? Quando o paralítico chega até Jesus, a mente daquele povo buga. Porque primeiro o Senhor fala sobre o perdão dos pecados, depois ele fala de uma cura física. Ou seja, o que mais importava era a cura interior. Mas para mostrar o que tinha acontecido dentro, Deus mostra o que aconteceu fora. Sim. Essa é a nossa vida. Algo aconteceu dentro, mas agora ele vai realizar algo para demonstrar fora. Essa é a fé que ele embute na nossa vida. É que a gente sempre tá querendo buscar o que a gente não tem, né? E o que a gente precisa já tá dentro da gente, né? Você já reparou nisso? Às vezes sempre a gente fica assim, ai, mas se eu tivesse isso, eu viveria tal coisa. Ai, mas se fosse dessa forma, eu viveria. E o Senhor, a todo tempo, ele fala, o que que você tem, filha? Já tá dentro da gente. Já tá dentro. E a gente sempre busca no outro, fora, aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente tem que parar e a gente tem que olhar pra gente mesmo, né?
É. Maior é o que está em nós, né? É. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ontem eu falava sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Sentenciados a uma fornalha, mas o fogo que tinha dentro era maior do que a fornalha. Que hoje o fogo que há dentro de você seja maior que uma fornalha, que isso seja muito claro. Sim. E aí, Leia, eu tive várias experiências, mas uma também que me marcou muito nessa questão de cura, que aí eu posso te dizer que não foi um milagre sobrenatural, mas tudo é sobrenatural diante do Senhor. Que foi quando eu fui diagnosticada com depressão. Olha pra minha cara, vê se eu tenho cara de depressiva. Não dá, gente. Alguém falar pra mim, né, você tá com depressão, a minha resposta pro médico foi, nem tempo pra depressão eu tenho. Verdade. E eu tava comentando com a Leia o quanto Deus me ensinou nesse processo. Porque eu tava com um corpo descontrolado, eu não dormia. Se eu dormisse 3 horas por dia, eu já tava bem. Eu achava que já era o suficiente. Então, numa adrenalina total, uma mente que não parava. E eu chego num médico e ele pega firme no meu braço e diz, Aureliane, para agora. Você não tá vendo que o seu corpo tá descontrolado? E eu falei, imagina, isso aqui é hábito, é mania. E ele falou, não é. Como aquele homem foi usado por Deus, isso porque ele diz que ele é ateu. Preciso voltar lá só para evangelizar a vida dele. E aí, gente, ele pega 3 caixas de fluoxetina. E aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito os meus olhos brilham para números. Então, quando ele pega 3 caixas de fluoxetina, literalmente para mim é assim, ó, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele podia ter me dado mais. Mas assim, ó, essas 3 caixas foram a experiência que Deus queria me dar. E ele disse assim, você vai tomar durante 3 meses esse remédio e você vai voltar aqui. Durante 15 dias você não vai sentir nada. Com 15 dias você já vai ver alguns sintomas. Eu saio com aqueles remédios, minha mente falando assim, você vai tomar, não vai tomar, você não precisa disso. Tudo se resolve na oração. E Deus me levou àquele momento para dizer, nem tudo é oração. Existem coisas que são componentes. Faltam coisas no seu corpo que você precisa repor. Então, hoje eu sou aquela que fala. Se você quer sofrer de ansiedade, se você quer sofrer de depressão, você vai sofrer porque você quer. Porque Deus já deixou componentes que o nosso corpo precisa. E depois de 15 dias, o meu corpo já estava reagindo. Eu já vi a minha cabeça totalmente aliviada. O meu corpo já não tremia mais. E eu falei, não é que isso funciona... E, gente, durante 3 meses eu obedeci aquele médico. Nunca mais tive, mas eu posso dizer que o meu corpo, ele é diferente. Eu acredito que as pessoas que convivem comigo e conviveram naquela época podem ver a diferença. Porém, eu também fiz algo, né? Eu ainda tenho uma vida agitada, mas eu tinha uma vida das 8 da manhã às 23 horas. Hoje eu doso isso. Então, antes eu falava assim, eu não posso deixar ninguém sem atender. Hoje eu já olho e falo, Aureliane, você precisa ser atendida. Então, para mim, gente, era muito difícil eu falar assim, eu vou parar para fazer um cabelo. Você não tem noção. Tem meninas aqui, ó, fala aí, meninas. Eu fico 3 horas no cabelo, eu já falo assim, ó, tô virando abóbora. Me deixa embora. Porque eu acho desnecessário, mas Deus foi me ensinando, falando assim, ó, você tem que estar curada para curar. Então, hoje eu quero dizer a vocês, se você tem passado por crises de ansiedade, burnout ou qualquer outra coisa, para e cuida de você, pelo amor de Deus, porque Deus vai dar a cura. Sabe o que isso me toca, Aureliane? Quando o Senhor, ele falou pra gente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E você vai amar o seu próximo como você ama você mesma. Porque às vezes a gente está tão assim preocupada com a dor do outro, e a gente acaba esquecendo as nossas dores também. E a gente vai, parece que nós mesmos vamos nos punindo, achando que a gente tem obrigação. E a gente quer fazer aquilo às vezes para agradar o Senhor. Mas se você fizer, Deus te ama. Se você não fizer, Deus vai te amar da mesma forma, porque Ele te ama e pronto. E a gente às vezes fica tão querendo, às vezes, ultrapassar os nossos limites, desrespeitando o nosso próprio corpo,
para poder fazer pelo outro. Mas a gente esquece o mandamento de Deus, que você primeiro tem que se amar, se cuidar, para depois você transbordar esse amor na vida do outro. E eu imagino que para um pastor deve ser difícil isso, porque sempre tem alguém precisando de uma ajuda, sempre tem. Mas chega uma hora que esse alguém às vezes está precisando de ajuda, é o próprio pastor. Então ele tem que dar uma parada. O Luciano Subirá tem uma experiência dessa, né? E que nos ensina demais. Ele fala que um casal, em processo de separação, no momento de briga, o rapaz liga pra ele e fala: pastor, eu preciso do senhor agora aqui em casa. Eu tô me separando. E o pastor chega pra ele e fala assim: olha, agora eu tô no shopping com a minha família e agora eu não posso. Liga pra minha secretária, segunda-feira eu te atendo, tá tudo certo. E ele falou que ele desligou o telefone e falou assim pra esposa dele: o pastor não vai vir em casa. Nós estamos precisando. Que pastor é esse? Ele falou assim: esse pastor é o pastor que não tem problema com a família dele. Porque antes de pensar na nossa, ele pensou na dele. Por isso que a família dele tá em pé. Chegou segunda-feira, o rapaz não marcou e o Subirá ligou para esse rapaz: meu irmão, você tá bem? Eu vi que você não marcou aqui. E ele falou assim: pastor, já tá resolvido. E o Subirá levou um susto. Resolvido como? E ele falou: pastor, a sua atitude de não vir e nós sabemos que a sua família está de pé foi o suficiente para a gente poder consertar a nossa vida.